vamos falar sobre potencial elétrico para uma carga elétrica isolada, tudo bem? Para uma carga elétrica isolada, consideramos a existência de potencial elétrico na sua região de influência, de forma que, no caso, o potencial elétrico vai ser dado pela constante eletrostática, o valor da carga elétrica sobre a distância, certo? Nas aulas anteriores, nós verificamos a expressão potencial elétrico em uma aproximação ou em uma repulsão, certo? Aí a gente tem várias interpretações de mais ou menos, né? Vai depender da atração, da repulsão, né? Dessas cargas, certo? Mas, o que notamos experimentalmente? Que uma carga isolada, inerte, parada, ela gera em torno de si um potencial elétrico também, certo? E dependendo desse potencial elétrico, né, dependendo da carga elétrica, esse potencial elétrico pode ser positivo ou negativo, tudo bem? Então por isso que quando a gente relaciona aí com circuitos elétricos, por mais que não tenha gerado corrente elétrica, mas a gente já tem que considerar lá uma diferença de potencial, né? As tomadas são assim, né? As tomadas, né, das nossas casas, né, ela já tem uma diferença de potencial elétrico, tudo bem? Mas não tem movimento de carga elétrica, certo? Mas quando a gente liga, né, um aparelho na tomada, a gente já verifica ali que o potencial elétrico ele já vai ser responsável pela movimentação, né, principalmente porque fecha o circuito, né? Então ele vai ser responsável pela movimentação de cargas elétricas. E dentro do conceito de corrente elétrica, certo? Cargas elétricas sobre o tempo, que leva para se movimentar em uma certa secção transversal, a gente define corrente elétrica. Tá? Então, em situações de cargas que elas estão isoladas e paradas, né, a gente já tem que considerar um potencial elétrico. E dependendo dessa carga, se for negativa, o potencial elétrico é negativo. Se for positivo, o potencial elétrico é positivo. Certo? Então, existe essa diferença em uma situação e em outra situação. Tudo bem? Deixa eu só desenhar aqui. Vamos pensar aqui a carga elétrica, uma carga aqui qualquer, em uma certa distância D, no espaço, né? Você já tem aqui um potencial elétrico, tá, pessoal? Uma distância D qualquer, você tem nesse ponto aqui um certo potencial elétrico. Tudo bem? Que aqui a gente já está definido de U, um maiúsculo, certo? Então, considerar esse potencial elétrico é muito importante, tá? No que diz respeito à energia potencial eletrostática, também podemos já envolver, certo? Então, por exemplo, uma vez que a energia potencial eletrostática é dado por veja, a energia potencial eletrostática que a gente obteve na aula passada foi essa aqui, né? A potencial eletrostática equivale ao valor da carga elétrica, carga Qzinho qualquer, submetida a um potencial elétrico, certo? Só que tinha a questão do mais ou menos, lembra lá da repulsão, da atração, certo? Só que agora a gente já não utiliza mais o mais ou menos, certo? Para que a gente possa ter uma situação ou outra, a gente utiliza o valor da carga elétrica, certo? Então, a expressão da energia potencial elétrica para cargas isoladas torna-se essa aqui, tudo bem? Ou seja, em cargas de sinais positivos, por exemplo, se eu for acrescentar bem aqui uma carga teste positiva, certo? Essa energia potencial elétrica é positiva. Se eu for acrescentar aqui uma carga teste negativa, como os sinais são opostos, a energia potencial elétrica é negativa, certo? De qualquer forma, nós temos aí a mesma interpretação no que diz respeito
a cargas fixas e isoladas, tudo bem? Considerando agora a questão da aproximação e da repulsão, certo? Então, dessa forma que a gente vai trabalhar, certo? Daqui em diante, no que diz respeito à energia potencial eletrostática e potencial elétrico, certo? Porque, no caso, a interpretação torna-se muito mais simples, tudo bem? Só basta a gente pensar na carga elétrica, certo? E na questão da carga fonte e na questão da carga teste, né? Existe a carga fonte aqui, que gera um potencial elétrico em um ponto, e a questão da carga teste que a gente vai colocar ou vai retirar, né, a carga daquele ponto. Então, essas expressões, ela já dá conta de interpretar esse tipo de situação. Tudo bem? Certo? Logo mais a gente vai fazer um gráfico da força entre duas cargas, que é justamente a lei de Coulomb, e a gente vai interpretar algumas questões, né? A gente vai interpretar algumas coisas no que diz respeito à energia potencial eletrostática, certo? Porque lá no gráfico não cabe, né, a questão da energia potencial eletrostática, porque a lei de Coulomb, ela considera ali os módulos das cargas, certo? Mas para a gente interpretar da melhor maneira possível, porque a gente tem, né, quantidades positivas e negativas para qualquer tipo de energia, né? Então a gente já não utiliza o módulo, certo? Mas a gente já utiliza o valor da carga elétrica. Ela pode ser positiva ou negativa. Tudo bem? No que diz respeito à interpretação da lei de Coulomb para a energia potencial eletrostática, certo? Nós vamos partir logo do gráfico, certo? Então veja, vamos pensar aqui, vou colocar aqui para vocês, né? Sabendo que a força eletrostática, ela é o que? Da lei de Coulomb. Constante elástica, constante eletrostática é igual a constante eletrostática, módulo de uma carga, módulo da outra carga, carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Essa é a segunda, essa é a lei de Coulomb, tudo bem? Fico misturando as coisas aqui. Veja, essa é a lei de Coulomb. Veja, de acordo com o gráfico, pessoal, qual seria esse gráfico aqui, considerando o módulo das cargas? O gráfico seria isso aqui, ó. Força eletrostática pela distância. Qual seria esse gráfico? Veja, esse gráfico, ele só admite o quê? Pelo menos essa função aqui da força elástica só admite valores positivos, né? Constante eletrostática, positivo. Os módulos das cargas, positivo. A distância ao quadrado, positivo. Então toda essa expressão sempre vai ser positiva. Então o gráfico, ele é algo assim, né? É uma função que decresce aqui, certo? À medida que a distância vai aumentando, ó, a força vai diminuindo, certo? Vai diminuindo, tudo bem? Veja, aqui a distância menor, a força tende a ir para quanto? Para o infinito, tudo bem? E aqui, à medida que a distância vai aumentando, a força tende a ir para quanto? Tende a ir para zero, certo? Então aqui, quantidade positiva. Mas, no que diz respeito a esse gráfico, existe uma outra quantidade aqui, ó. Eu vou apagar aqui rapidinho. Existe uma outra curva que faz isso aqui, ó. Tudo bem? Faz isso, certo? Então, o que nós interpretamos disso? Principalmente no que diz respeito à interpretação da energia eletrostática através do trabalho realizado pela carga elétrica. Veja, em qualquer ponto
que nós pegarmos, se a gente considerar tanto um lado quanto o outro lado da curva, a gente vai ter sempre em dois pontos, certo? Uma área, o que? Uma área positiva. Vou colocar aqui área 1 e área 2. Tanto a área 1 quanto a área 2, elas vão ser positivas, certo? E o que é essa área, professor? Veja, quando eu calculo a área de uma função entre a força e a distância, eu tiro dessa função a interpretação de energia, certo? Isso vem lá do conceito de trabalho, certo? Trabalho realizado por uma carga, né? Ou então o trabalho realizado entre duas cargas, né? Depende da ação da força, né? No caso, o produto vetorial entre a força e o deslocamento, certo? Só vocês pensarem lá, o trabalho é a força eletrostática, é o produto vetorial entre a força eletrostática e o deslocamento. Tudo bem? Olha só, expressão vetorial aí aparecendo, certo? Então, interpretar o trabalho realizado entre duas cargas, né? Interpreta aí também a questão da energia eletrostática entre duas cargas, certo? Mas o que está acontecendo aqui? A área que eu vou obter nessa função, ela é sempre positiva, mas a gente pode ter energia potencial eletrostática negativa, certo? Então é por isso que a energia potencial eletrostática, certo? Ela não considera mais o módulo das cargas. Ela vai considerar o quê? Vai considerar o valor das cargas. Então, tanto a carga Q1 quanto a carga Q2 dividido pelo quê? Pela distância. Essa é a expressão da energia potencial eletrostática. Tudo bem? Porque aí, se as cargas forem de mesmo sinal, a energia potencial é positiva. Se as cargas forem de sinais opostos, a energia potencial é negativa, certo? Então, nesse contexto em que você usa módulo para uma lei, que é a lei de Coulomb, e os valores das cargas, para interpretar energia positiva ou energia negativa, certo? Vem da interpretação gráfica, tudo bem? Certo? Porque aí, se a gente considerar carga negativa, carga positiva, aqui na lei de Coulomb, a gente tem uma interpretação errada no que diz respeito a essa outra relação aqui. Ó. Vocês lembram lá que a força eletrostática ela é igual a carga, ao módulo da carga, né, vezes o campo elétrico. A módulo da carga vezes o campo elétrico. Certo? Mas dentro de uma análise vetorial, o que nós temos? Quando isso vira vetorial, nós temos o quê? Que a força, no âmbito vetorial, aí já considera o quê? O valor da carga. A carga Q vezes o vetor campo elétrico. Tudo bem? Aí sim eu tenho uma interpretação para o campo elétrico correta, né? Principalmente quando a gente coloca lá uma carga no campo elétrico, se ela vai assumir um sentido ou vai assumir outro sentido. Isso vai depender do valor da carga. Se for negativa, dependendo da expressão do campo elétrico, né? Ela vai assumir um sentido. Se for positiva e dependendo da expressão do campo elétrico, ela vai aproximar ou vai se afastar, certo? Então, essa questão da aproximação do afastamento da carga submetida ao campo elétrico já vem dessa relação bem mais geral aqui. Tudo bem? A gente vai interpretando, né, aos poucos, à medida que a gente vai aplicando exemplos, tá? E fazendo exercício também, certo? Tudo bem? Então, representar a força elétrica e representar o campo elétrico no âmbito vetorial é muito importante para a gente estabelecer várias outras interpretações no que diz respeito à atração
ou a repulsão entre cargas elétricas. Tudo bem, pessoal? Certo? A gente vai fazer uma breve interpretação aqui, ó. Vou pensar aqui uma carga positiva, né? Vou pensar aqui uma carga positiva, o campo elétrico está saindo. Certo? O campo elétrico está saindo. Se a gente colocar aqui uma carga negativa, aqui, o que vai acontecer? Vai aproximar ou vai repelir, pessoal? O que vocês acham? Sinais opostos, o que? Se atrai, certo? Então, vamos pensar que essa carga é fixa e essa carga está livre. Então, ela vai ser atraída. Ó, a força elétrica vai estar nessa direção aqui. O vetor força elétrica. Força eletrostática, né? Então veja, se eu for pensar no meu referencial aqui, um referencial X, está nessa direção, né? Sempre é na horizontal, mas eu vou representar ele assim. Essa força elétrica vai estar no mesmo sentido ou em sentido oposto? Em relação ao eixo X. O sentido do vetor força elétrica ou força eletrostática vai ter o sentido oposto em relação ao eixo X. Então, se eu representar o vetor força elétrica em relação ao eixo X, ele vai ter um sinal negativo na frente, certo? Vai ser menos alguma coisa, bem? No eixo X, certo? Então, veja, a expressão do campo elétrico, vou fazer bem aqui. A expressão do campo elétrico no âmbito vetorial vai ser o que? Para essa carga fixa positiva. Vai ser a intensidade do campo elétrico, que é sempre positiva, certo? Vezes o que? A direção do campo elétrico, no caso está na direção X. Então essa é a expressão do campo elétrico na direção X, certo? Nesse ponto aqui. Qual vai ser a representação vetorial da força elétrica? Vai ser o módulo da força elétrica, F, só que está com sentido de X, tudo bem? Então eu coloco o menos aqui na frente, a direção X chapéu, tudo bem? Quando eu for substituir aqui, certo? O que nós temos? Veja, eu vou ter que ter uma força negativa, tudo bem? Mas, quando eu for substituir aqui nessa expressão mais geral, o que nós temos? A carga elétrica aqui nesse ponto, ela é negativa, ó. Vai ser negativa aqui, menos o módulo da carga elétrica. Vou pegar o módulo da carga elétrica, vai ser negativa, certo? E o campo elétrico é positivo. O campo elétrico é positivo. Então, o que nós temos? Não tem nem espaço aqui. O campo elétrico, o vetor é o que? É ir na direção X. Tudo bem? Ou seja, a força de fato é negativa. No caso, o vetor força eletrostática é negativo, porque ele tem o que? Uma direção oposta à direção X, que a gente adotou aqui. Tudo bem? E essa expressão, se eu for igualar essa expressão com essa aqui, eu tenho de fato essa outra expressão aqui, ó. Se eu igualar essa expressão com essa aqui, eu tenho essa expressão aqui. Tudo bem? Então veja que nós temos a interpretação, certo? No que diz respeito à orientação da força elétrica. Se a gente só soubesse que a carga elétrica é negativa, sem saber a orientação, a gente jogava nessa relação aqui, carga elétrica negativa, verificava o sentido do campo elétrico,
é positivo, logo a força elétrica ela é o que? Ela é menos na direção X, então ela tem essa direção aqui, então ela tem o sentido de atração, certo? Ela vai ser atraída de fato pela carga positiva, tudo bem? Então a gente nem sabia a direção da força elétrica, mas de acordo com nossa expressão, nós temos a orientação, certo? Do vetor força elétrica, a direção, né, que está, nesse caso, ou dando uma direção de aproximação entre as cargas, ou dando uma direção de afastamento entre elas. Tudo bem? Então veja a interpretação vetorial quanto que ela é importante nesse sentido, certo? À medida que a gente for praticando, que a gente for exercitando, acredito que vai ficar bem mais claro essa questão da interpretação vetorial, tá? E, de fato, é muito importante para interpretar o comportamento das cargas elétricas. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, para fechar essa interpretação de respeito à energia potencial eletrostática, nós consideramos o valor positivo e negativo para as cargas elétricas. Tudo bem? Então, novamente eu vou colocar aqui energia potencial eletrostática. Ela vai ser dada por essa expressão aqui. Uma carga Q1 vezes uma carga Q2 dividido pela distância. Tudo bem? Certo? Veja, em algumas situações eu posso colocar uma carga Qzinho aqui, né? É só questão de notação, né? E aqui colocar a carga fonte. É só uma questão de diferenciar uma carga da outra. Tudo bem? Mas a expressão é a mesma. Certo? Fazer um exercício. Vamos dar uma lida na questão. Primeira questão, dado duas cargas Qzinho igual a menos 2 microcoulombs e Qzão igual a 5 microcoulombs, tudo bem? Separadas por uma distância de 2 micrômetros, sendo Qzão uma carga fixa, tudo bem? Obtenha a forma vetorial da força eletrostática sobre a carga Qzinho. Então veja, aqui existe uma influência eletrostática entre elas, certo? Então sobre essa carga Qzinho tem um campo vetorial de Qzão. Sobre a carga Qzão tem um campo vetorial de Qzinho, ou vice-versa. Ele quer o quê?
que obtenha a forma vetorial da força eletrostática sobre quem? Sobre Qzinho. Tudo bem? Letra B. Obtenha o valor do campo elétrico sobre Qzinho e sua representação vetorial. Então, sobre essa carga, só tenho a representação do campo elétrico devido a essa outra carga aqui. Certo? Tudo bem? Então, a gente vai representar o campo elétrico sobre essa carga Qzinho. Tudo bem? E calcular o valor do campo. Certo? E por último, calcule o trabalho entre as cargas elétricas. Então, de fato, vai ocorrer um trabalho aqui. São cargas sinais opostos, né? Certamente vão se atrair. Vai ocorrer um certo trabalho entre elas, certo? Principalmente devido à carga aqui, uma vez que essa aqui é fixa, né? Ela vai deslocar uma certa distância, né? Na tentativa de se aproximar aí da carga Qzão, né? A tentativa de Qzinho se aproximar da carga Qzão. Tudo bem, pessoal? Dados, é importante. Valor da constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, o que? Newtons, metro quadrado, coulomb ao quadrado. Tudo bem? Veja, eu vou deixar para vocês fazerem aí, certo? Um tempo para vocês irem tentando, né? Fazer a representação vetorial dessa situação, certo? Tentem fazer, dão essa oportunidade para vocês tentarem, né? Vai tentando fazer. Vou dar 10 minutos aí para vocês tentarem fazer, tá? Aí depois a gente faz a resolução, tudo bem? Tentem representar, pessoal, né? Vocês utilizem lá a representação da força eletrostática vetorial, que é dado por essa expressão aqui, Q vezes o campo elétrico. Represente o campo elétrico sobre esse corpo devido a essa carga, certo? A representação vai ser o quê? Campo elétrico, se a intensidade do campo elétrico vezes o quê? Na direção X. E qual é o valor de E? Constante eletrostática, no caso não é o campo elétrico devido à carga Qzão, então vai ser o valor dessa carga dividido pela distância ao quadrado. Essa é a expressão do campo elétrico. Joga aqui na relação, você tem a expressão vetorial. Joga aqui, você tem a representação vetorial da força eletrostática. Não é muito simples, basta também você jogar a intensidade, né? Que é 9 vezes 10 a nona, a carga equivale a 5 microcoulombs e a distância entre elas 12 microcoulombs. Não esqueça que esse mi equivale a quanto? A 10 a menos 6. É só no lugar de mi colocar 10 a menos 6. Tudo bem? Aí você já converte em coulombs. Por que tem que converter em coulombs, pessoal? Porque a constante eletrostática é dada em coulombs. E aqui a carga está sendo dada em microcoulombs. Então você tem que fazer a mudança aqui. Tudo bem? E esse mi, que é uma letra grega, ele equivale exatamente a 10 a menos 6. Quando você substitui aqui, transfere, você converte em coulombs, utiliza aqui as relações e calcula o campo elétrico da carga Qzão e a força elétrica, no caso a força eletrostática também, na forma vetorial, certo? E na verdade a letra B deveria ser a letra A, né? Porque com certeza você tem que converter, né? Você tem que achar, no caso, a expressão do campo elétrico, a forma vetorial do campo elétrico, para poder achar a força vetorial. Mas uma coisa puxa a outra. Você vai logo em busca do vetor campo elétrico, substitui aqui e acha a forma vetorial da força eletrostática. E o cálculo do trabalho é dado por essa relaçãozinha aqui, ó. Deixa eu só separar aqui como rascunho. É dado por essa relaçãozinha. O trabalho
é o produto escalar da força eletrostática do produto escalar do vetor deslocamento, certo? Então você traça aqui um vetor deslocamento, está no eixo X, força eletrostática na forma vetorial você já vai encontrar, faz o produto escalar, né? Que é bem simples, no caso tudo está na mesma direção, então o produto escalar é só o produto dos dois vetores, né? Vai ser bem simples, aí você calcula o trabalho, certo? Existem situações em que o produto escalar é um pouco mais complicado. Por exemplo, se eu considerasse, por exemplo, essa distância aqui e a carga estivesse lá para cima, aí você ia ver que a gente tem que considerar essa distância, que ela já tem uma certa composição tanto com o eixo Y quanto com o eixo X, certo? Mas como ambos estão na mesma direção X, então torna-se muito simples fazer, certo? Então 10 minutos para vocês aí, 10h50 te retomo aqui para a gente fazer esse exercício. Tudo bem? Vamos lá, vamos fazer essa questão. A questão não tem nem quadro, né? Vou apagar aqui primeiro e vamos só coletando os dados, tá? Vou apagar aqui. Fazer a resolução. Veja, o valor da carga Q1, só colocar logo aqui, menos 2 microcoulombs. Isso aqui é o que, pessoal? Já vamos logo convertendo. 2 vezes 10 a menos 6, certo? Como eu falei para vocês, que vale a 10 a menos 6 essa letra grega aqui, chamada de Mi. Então esse é o valor em coulombs. Carga Qzão 5 microcoulombs igual a 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ok? A distância entre os dois está aqui. D igual a 2 microcoulombs, micrometros. Isso em metros me dá o quê? 2 vezes 10 a menos 6 metros. Tá? Vamos só coletando as informações. O K já está aqui. Vamos para cima da resolução. Certo, carga fixa. Letra A. Obtenha a forma vetorial da força eletrostática sobre a carga Qzinho, né? Veja, primeiramente, a gente não precisa nem saber se está se aproximando ou se está se afastando. A gente sabe por conta do sinal que são opostos, certo? Mas qual seria a expressão vetorial? A gente parte logo da relação. A forma vetorial, ela depende da carga. Se é sobre Qzinho, né? Então depende da carga Qzinho vezes o campo elétrico. Tudo bem? Preciso saber do campo elétrico, certo? Mas esse campo elétrico é o que? Sobre Qzinho. Então, o que está sobre Qzinho é o campo elétrico de quem? Da carga Qzão, que é positivo. Então, está saindo aqui, ó, certo? O campo elétrico está saindo e está chegando lá sobre Q nessa direção aqui, ó. Nessa direção. Tudo bem? Então, está saindo, quando chega aqui em Qzinho, está nessa direção X, certo? Então, o campo elétrico vai ser a intensidade do campo elétrico na direção X, certo? Então, vamos calcular o campo elétrico.
é carga, é constante eletrostática. O módulo de quem? O campo elétrico de Qzão, certo? Sobre a distância ao quadrado entre eles. Quando eu calculo essa intensidade, vai dar quanto? Constante. Isso aqui não vai nem dar para colocar aqui, né? Vou colocar bem aqui. Campo eletrostático vai ser igual a quanto? K equivale a 9 vezes 10 a nona. O módulo da carga, 5 vezes 10 a menos 6. 5 vezes 10 a menos 6. Certo? A distância ao quadrado. Isso é 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso aqui ao quadrado. Agora faz essa conta, dá quanto, pessoal? Deixa eu pensar aqui. Vou separar tudo que é potência para um lado e número para o outro. Tudo bem? Veja, vou separar o 9, o 5, sobre... Aqui vai ficar o quê? Vai distribuir, né? Então vai ficar 4 aqui. Tudo bem? Vai distribuir a potência em cada multiplicador aqui embaixo. Aí 12 elevado ao quadrado é 4. Tudo bem? Agora, potência para o outro lado. Nós temos o que? 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 6 dividido pelo que? Essa potência de 10 a menos 6 ao quadrado vai ficar 10 a quanto? 10 a menos 12. Pronto. Número para um lado, potência de 10 para o outro, né? Ou valores inteiros para um lado, potência de 10 para o outro, é a mesma coisa. Certo? Importante que possa separar isso, aí torna-se mais simples, tá? Como é que fica aqui essa questão? Vou apagando aqui a letra A. Quanto é que dá isso? Veja, eu posso por 4. Esse 4 aqui equivale a quanto, pessoal? Eu vou só apagar aqui, equivale a 2 vezes 2, né? Eu posso fazer essa divisão aqui e essa divisão aqui, tá? Tudo bem? Para a gente ter logo o número inteiro lá em cima. 9 dividido por 2, 4,5. 5 dividido por 2, 2,5. Vai ter que fazer esse produto, né? Quanto é que dá aqui em termos de potência de 10? Veja, esse 10 elevado a 12 vai para cima com o sinal trocado, tá? Eu vou fazer logo essa operação. 9 menos 6 dá quanto? Dá 10 elevado a terceira vezes esse 10 elevado a 12 sobe com o sinal trocado. Então vai ficar 10 elevado a 12. 10 elevado a menos 12 sobe com o sinal trocado, vai ficar 10 elevado a 12. Tudo bem? Então aqui o campo elétrico vai ser igual a... Quanto é que dá isso aqui, pessoal? Faz esse produto, 5 vezes 5, 25, vai 12 para lá, fica 22. Isso aqui, 45 por 2, dá 90, certo? Vai dar 5, 2, 11. Tudo bem? Novamente, 5 vezes 5, 25, vai 2 para lá, 22. Aqui vai dar 10, vai 1 para lá, 8 com 9. 5, 2, 9 com 2, 11. Tranquilo? Então vai ficar... se eu tenho 2 vírgulas, 2 casas decimais, então 2 vírgulas aqui. Então vai ficar 11,25. Tudo bem? 11,25. Certo? Vou apagar o meu rascunho. 3 mais 12, 10 elevado a quanto? 10 elevado a 15, ó. Campo elétrico, que é newtons. É só pensar na relação, né? Campo elétrico é newtons por coulomb. Newtons por coulomb. Fechou?
é isso que a questão pede, pessoal. A gente já fez o quê? Parte da letra B, né? A gente calculou a intensidade do campo elétrico sobre Qzinho. Vamos guardar isso aí. A gente precisa da intensidade para quê? Para estabelecer a forma vetorial e depois estabelecer a forma vetorial de F. Então veja, então a forma vetorial do campo vai ser o Ezinho na direção X. Vai ser tudo isso aqui, ó, na direção, opa, tem o 10 a 15, né? Na direção X chapéu. Logo, não tem mais pincel, acabou a tinta. Vai usar caneta vermelha, tá? Eles têm aqui também. Eu tenho a força eletrostática, vai ser o valor de Qzinho, que é quanto? Menos 2 vezes 10 elevado a menos 6, certo? E o vetor campo elétrico, que é isso aqui que a gente obteve, vezes o vetor campo elétrico, que é 11,25 vezes 10 a 15. Por quê, pessoal? Na direção X chapéu. Aí agora, calcula tudo isso aí, vai ser quanto? Quanto é que dá 2 vezes 11,25? Separa número para um lado, potência para o outro, né? Então isso aqui vai dar 22,5, não é isso? Vai dar 22,5 negativo, tudo bem? Vezes 10 elevado a quanto? 15 menos 6, isso dá 9. Por quê, pessoal? Na direção X. Isso é newtons, né? Essa é a intensidade da força em newtons, tá? Tudo bem? Porque a constante eletrostática está dada em newtons também. Certo? Então a gente estabeleceu aqui a relação vetorial da força elétrica. Tá? Eu esqueci de colocar um Ezinho aqui. Pronto, tá aí. Tudo bem? Veja, a letra B. Obtenha o valor do campo elétrico sobre Qzinho. Então, sobre Qzinho é o valor do campo elétrico de Qzão, certo? O valor do campo elétrico desse Q, dessa carga, a gente estabeleceu aqui, ó. Seu campo elétrico de Qzão, né? Tudo bem? Então, a gente já fez o cálculo. E sua representação vetorial? Sua representação vetorial está aqui. A gente teve que calcular para representar a força elétrica, né? Então a gente basicamente já fez a letra B, ó. Tudo bem? Fez a letra B. No caso é o que? A intensidade. Campo elétrico. Vou colocar o Qzão aqui. 11,25 vezes 10 elevado a 15 newtons por coulomb, né? E a sua representação vetorial é o que? Olha, uma coisa que é muito legal. Sempre quando só tem uma direção, certo? A gente representa logo pela intensidade do vetor vezes a direção. Então aqui é sempre a intensidade. Na representação vetorial, como é só no eixo X, a intensidade, que é justamente essa quantidade aqui, 25, 10 a menos 15, 10 a 15, certo? O que? Na direção X. Foi o que nós tivemos aqui, né? Pronto, essa foi a resposta. Através do cálculo inicial que nós obtivemos, nós
Já fizemos a letra B. Tudo bem? A letra C. Calcule o trabalho entre as cargas elétricas. Certo? Então, eu vou apagar aqui. Fazer a letra C rapidinho. Pessoal, olha, eu já tenho a força elétrica, a representação da força, né? Tá aqui. Vou até anotar logo. Para a gente fazer a letra C, tem que utilizar essa representação. Força elétrica é menos 22,5 vezes 10 a nona na direção X. Certo? Ah, mas eu tenho que fazer a representação do vetor deslocamento. Por quê? Porque o trabalho é o produto escalar da representação vetorial da força eletrostática pelo vetor deslocamento. A forma vetorial de D, né? Então, como é que a gente faz? A forma vetorial de D, ó. Aqui é o nosso referencialzinho, certo? Aqui é o ponto zero. Então, a forma vetorial de D, só apagar aqui. A forma vetorial de D vai, né? Na verdade sai daqui, né? O vetor sai daqui e localiza a carga de prova. Esse é o vetor. Então ele tem essa intensidade que é igual a 2, né? Vou até colocar mais aqui, ó. Essa é a distância, né? Essa é a intensidade do vetor de deslocamento, que é 2 micrômetros, certo? Então aqui, estou atrapalhando aqui. Quanto é que dá? 2 micrômetros equivale a 2 vezes 10 a menos 6, certo? Por quê? Na direção X chapéu. Tudo bem? Só tem essa direção, a intensidade, o tamanho do vetor é essa aqui. Então, a representação vetorial é bem simples. Intensidade vezes a direção. Na verdade, vezes o versor que me dá a direção e sentido. Tudo bem? Ele está na mesma direção de x, parte do de Q até o valor de Qzinho. Então, essa é a representação vetorial. Uma vez que a gente já conseguiu representar os dois vetores, basta fazer o produto escalar entre eles. Que é bem simples, né? Porque ambos estão na mesma direção. Tudo bem? Vou apagar logo. Então, trabalho, força eletrostática, vetor, né? Menos 22,5 vezes 10 a nona. Isso aqui o que? Na direção X chapéu, escalar. Escalar com o que? Com o vetor deslocamento. Tudo bem? Então aqui é quanto? 2 vezes 10 a menos 6. A direção X chapéu. Lembra lá do produto escalar? Ele é efetuado, a gente só faz a operação entre os versores iguais. Como só tem só x, então a gente faz direto o produto. Aí o produto escalar ele gera o quê? Um valor numérico. Então esses versores aqui, o produto escalar entre eles é igual a 1. Tudo bem? Aí só sobram os valores numéricos que estão à frente deles. Então aqui o resultado vai me dar o quê? O trabalho vai ser o produto desse valor numérico aqui por esse aqui. Vou fazer um rascunho. Quanto é que dá o produto? Vou pegar 22,5 vezes 2 rapidinho. Que dá 10, vai 1 para lá. 5, 4. 22,5. 22 vezes 22 mais 22 é 44. Meio com meio dá 1. Então é 45. Tudo bem? É isso mesmo. Então aqui no caso, o trabalho vai ser igual a
tem um menos aqui, não esqueça disso. Esse menos 45 vezes 10 é quanto? 9 menos 6, 3. Isso dado em joules, que é a unidade internacional, né, de energia, uma vez que está tudo no sistema SI, então tem que ser dado em joules. Tudo bem? Então, nesse caso, certo? Como ambas as cargas são negativas, aliás, uma é positiva e outra é negativa, o trabalho gerado pela carga Q é negativo, né? Tudo bem? O trabalho é negativo, uma vez que a gente parte da definição de trabalho, certo?